A culinária libanesa é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre os séculos XVI e XX, e à influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas em todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. Olá, meus queridos telespectadores da Escola Ornella, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu. Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia, hoje irei falar sobre a culinária italiana, descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, juntar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos dizem que o macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925. Depois de Cristo. Já outros indicam que a massa chegara à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares.
é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre o século XVI e XX, e a influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas de todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares. Olá, meus queridos telespectadores da Escola Ornella, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu.
Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia, hoje irei falar sobre a culinária italiana, descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, juntar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos dizem que o macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925. Depois de Cristo. Já outros indicam que a massa chegara à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz. A culinária libanesa é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre o século XVI e XX, e à influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem, com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas em todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares.
Ah, meus queridos telespectadores da Escola Ornella, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu. Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia. Hoje irei falar sobre a culinária italiana, descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, juntar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos dizem que o macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925, depois de Cristo. Já outros dizem que a massa chegara à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz. A culinária libanesa é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre o século XVI e XX, e à influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas em todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares.
Olá, meus queridos telespectadores da Escola Ornella, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu. Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia. Hoje irei falar sobre a culinária italiana, descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, untar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos dizem que o macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925, depois de Cristo. Já outros indicam que a massa chegará à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz. A culinária libanesa é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre os séculos 16 e 20 e à influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem, com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas de todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. A culinária libanesa é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre os séculos 16 e 20 e à influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem, com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas de todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. A culinária libanesa é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre os séculos 16 e 20 e à influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem, com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas de todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil.
os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos, a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares. Olá, meus queridos telespectadores da Escola Ornella, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu. Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia. Hoje irei falar sobre a culinária italiana. Descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, juntar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos dizem que o macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925, depois de Cristo. Já outros indicam que a massa chegara à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz.
libanesa é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre o século XVI e XX, e à influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas de todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares. Olá, meus queridos telespectadores da Escola Ornella, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu. Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia. Hoje irei falar sobre a culinária italiana. Descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, untar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos
Dizem que macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925, depois de Cristo. Já outros indicam que a massa chegara à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz. A culinária libanesa é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre o século XVI e XX, e à influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem, com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas em todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares.
Olá, meus queridos telespectadores da Escola Ornella, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu. Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia. Hoje irei falar sobre a culinária italiana, descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, juntar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos dizem que macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925, depois de Cristo. Já outros indicam que a massa chegara à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia nós chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz. A culinária libanesa é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre o século XVI e XX, e à influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas em todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares.
Olá, meus queridos telespectadores da Escola Ornella, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu. Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia, hoje irei falar sobre a culinária italiana. Descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, juntar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos dizem que o macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925, depois de Cristo. Já outros indicam que a massa chegara à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz. A culinária libanesa é uma das mais famosas e populares em todo o mundo, e isso deve à história cultural do Oriente Médio entre os séculos 16 e 20 e à influência que os povos mediterrâneos e europeus exerceram na antiga Fenícia. A culinária libanesa representa os hábitos, costumes e influências do povo libanês em todo o seu contexto histórico e cultural, um povo que passou por 11 civilizações dominantes em toda a sua história. A culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas, azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz moscada, cominho, páprica, coentro, cebolinha, salsa e hortelã. Tais especiarias valiam quase que seu peso em ouro, e isso impulsionou fortemente as grandes navegações de comércios no século XV e XVI. Comer bem, com variedade e abundância, como servir bem os convidados, é uma expressão generosa e boas-vindas de todo o mundo árabe, e no Líbano isso não é diferente. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares.
Ah, meus queridos telespectadores da Escola Ornella, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu. Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia. Hoje irei falar sobre a culinária italiana. Descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, juntar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos dizem que o macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925, depois de Cristo. Já outros dizem que a massa chegara à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares.
Olá, meus queridos telespectadores da Escola Nela, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu. Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia. Hoje irei falar sobre a culinária italiana, descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, juntar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos dizem que macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925, depois de Cristo. Já outros indicam que a massa chegara à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz. A culinária indígena no Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes de mais de 200 etnias indígenas oficialmente reconhecidas no Brasil. Os povos indígenas passam por modificações nos costumes alimentares nativos a caminho da ocidentalização de seus hábitos alimentares.
Olá, meus queridos telespectadores da Escola Ornella, como vocês estão? Bem? Se não, o problema é seu. Hoje falaremos sobre a culinária italiana com o nosso grandioso amigo do peito, grande, gordo, Luiz. Bom dia. Hoje irei falar sobre a culinária italiana. Descoberta aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, quando o homem agrícola descobriu que podia moer cereais, juntar com água e formar uma pasta, que hoje em dia chamamos de macarrão. Fazendo isso, ele descobriu que alguns estudos dizem que o macarrão surgiu na China, tendo sido levado para o Ocidente, especificamente pela Itália, por Marco Polo, por volta do ano de 1925, depois de Cristo. Já outros indicam que a massa chegará à Itália pelas mãos dos árabes. Já outros estudos, a pizza, apesar da maioria pensa, não nasceu na Itália. Ele surgiu com os egípcios, que fizeram uma massa bem fininha, que hoje em dia chamamos de pizza, e quibe, esfirra. Meus espectadores, não surgiu na Itália, surgiu no egípcio. Muito obrigado, forte abraço do Luiz.